A paz e Pentecostes, meus irmãos. Nós estamos na quarentena bíblica. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para manter acesa a chama de Pentecostes no seu coração. O livro de Levítico, no capítulo 6, no versículo 6, fala que o fogo deve arder continuamente no altar, sem jamais apagar. Então eu quero trazer uma palavra, um ensino, para que você possa manter esse fogo aceso através de um tipo de oração, que é a oração de clamor. Eu creio que as pessoas que vão mudar o mundo não são aquelas que pregam sobre a oração, não são aquelas que conhecem e sabem do poder da oração, e não são aquelas que falam sobre a oração, mas são aquelas que realmente têm uma vida profunda de oração. Eu acredito muito mais na oração, na vida interior de uma senhorinha que é analfabeta, mas de joelhos clama, rasgando seu coração diante do Senhor, do que um teólogo que pode dizer que conhece toda a Sagrada Escritura, toda a filosofia, teologia, mas que não tem vida interior. Então esses que oram ardentemente e continuamente são os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura. Então nós vamos começar com um texto que está em Hebreus, no capítulo 5, nos versículos 7 e 8. Ele, nos dias de sua vida na carne, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedosa submissão. Aqui o autor da carta aos Hebreus tem como base central a oração de Jesus no Getsêmani, que é uma oração de clamor, aonde o Senhor, com forte clamor, lágrimas, ao ponto de suar sangue, ele vai rogar ao Pai para que livre ele da morte, que livre ele de toda a tentação. E ele vai ser atendido por causa da sua piedosa submissão. Vimos no primeiro vídeo dessa quarentena que a oração de intercessão é a oração a qual eu me coloco na presença de Deus para interceder por outro, em favor de outro. A oração de intercessão é como uma ponte de mediação, aonde eu me coloco na presença de Deus para apresentar as causas de outras pessoas. A oração de clamor, de maneira específica, é a oração que eu vou à presença de Deus e vou clamar por mim mesmo, por realidades que eu estou passando em minha vida. E de forma coletiva, quando a comunidade se apresenta diante do Senhor para rezar por uma causa específica. Então esta é a oração de clamor. Nós vamos ver na Bíblia, por muitas vezes, que grandes homens de fé chegaram na presença de Deus e conseguiram favores e até mesmo milagres, porque rasgaram o seu coração na oração de clamor. Gosto muito de um texto que está em Marcos, no capítulo 1, nos versículos 40 e seguintes, que um leproso ele vai aproximar de Jesus fazendo um clamor. Então ele cai de joelhos e ele começa a clamar ao Senhor: se queres, tem o poder de purificar-me. E o Senhor, diante do seu clamor, vai dizer: eu quero ser purificado. Então, muitas situações que acontecem em nossa vida não são plano de Deus. Então, antigamente tinha os estoicos. Eles tinham uma filosofia, diziam que tudo aquilo que acontece na nossa vida é plano de Deus. Mas a Bíblia mostra para nós que não. Existem muitas realidades que são causadas por causa dos nossos próprios erros, por causa dos nossos pecados, por causa da obra de Satanás que age em nossa vida, e muitas coisas também são corriqueiras das causas naturais. Então existem muitas realidades que não são projeto de Deus em nossa vida. E o que nós devemos fazer? Nós devemos orar para que o Senhor ouça o nosso clamor e mude essa situação.
O livro do Êxodo, no capítulo 2, começa justamente falando dessa realidade. Os israelitas estão sendo escravizados lá no Egito, e como a escravidão não é projeto de Deus para o seu povo, o povo de Deus levanta um grande clamor. E Deus vai responder a esse clamor com uma obra de libertação. Então o Senhor, Ele quer que você clame a Ele. Ele quer que você rogue a Ele para que Ele possa realizar a sua obra de salvação. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o Senhor vai dizer: sei muito bem dos projetos que tem em relação a vós, oráculo do Senhor. São projetos de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos-eis um futuro e uma esperança. E depois o Senhor vai dizer: quando me invocardes, irei à vossa frente. Quando clamardes a mim de todos os vossos corações. Então é necessário que você clame ao Senhor para que o Senhor possa mudar todas as situações em nossa vida que não é projeto dele. Em João, no capítulo 16, no versículo 24, diante desses ensinamentos que o Senhor traz sobre a oração, ele vai exortar os discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam para que as vossas alegrias sejam completas. Então Jesus, ele quer que nós levantemos clamores a ele. E para você que está sendo agora aí motivado a levantar esse grande clamor ao Senhor por causas específicas em sua vida, eu quero dar para você aí 3 princípios bíblicos para que a sua oração de clamor seja atendida. Então eu quero deixar para você 3 princípios espirituais para que você possa fazer uma oração de clamor e essa oração ser eficaz, atendida. O primeiro é que devemos orar com fé. Hebreus capítulo 6, versículo 11 diz: ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que ele procuram. Romanos 4, 21, a palavra de Deus fala que Abraão só recebeu aquilo que foi prometido porque ele acreditou que Deus era capaz de realizar aquilo que havia prometido. Então nós precisamos orar com fé, crendo na intervenção de Deus. O segundo elemento é que nós devemos orar de acordo com a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus, ele realiza aquilo que é vontade dele. Nós temos que orar nesta concordância. Quando você for orar, faça um discernimento. Aquilo que eu estou pedindo a Deus vai me levar a uma maior santificação? Vai me levar a submeter mais em radicalidade a minha vida ao senhorio de Jesus? Isso vai me libertar de um jugo de pecado, de uma situação que não glorifica o Senhor? E um terceiro ponto é que nós devemos fazer orações curtas e específicas. Aqui eu citei aquele leproso. Ele vai chegar diante de Jesus rasgando seu coração. Se queres, tem o poder de purificar-me. Ele queria ser curado da sua lepra. E o Senhor, ouvindo seu clamor, vai dizer: eu quero, seja purificado. Então nós devemos orar com o entendimento daquilo que nós queremos. Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer que muitas pessoas oram e não recebem o que pedem porque pedem mal, porque não sabem aquilo que estão pedindo, não desejam aquilo que estão pedindo. Pedem de acordo apenas com as suas paixões, só para satisfazer as suas necessidades básicas e não as suas verdadeiras necessidades reais. Então eu quero convidar você a rasgar o teu coração na presença do Senhor. Ore por um grande avivamento na sua vida. Ore para que a salvação entre na sua família. Ore para que portas que estão fechadas sejam abertas, para que a mão de Deus esteja guiando você em cada passo, em cada problema, em cada decisão, em cada sonho, em cada planejamento.
Peça a intervenção e a direção, a provisão de Deus, que você vai viver um Pentecostes maravilhoso em sua vida. Quero deixar para você um texto de estudo que está aqui na descrição para ajudar você a fazer esta oração de petição. Que Deus te abençoe, a paz e Pentecostes.